Vamos falar um pouquinho de decreto das armas? Então vamos lá, vou dar uma entrada aqui e vou fazer um ping-pong aqui. Quiser falar, você fala também, Júlio. Tá certo? A segunda emenda americana é de 1791, o pessoal sempre fala isso aí. Eu vou ler aqui. Sendo necessária a segurança de um Estado livre, a existência de uma milícia bem organizada, o direito do povo de possuir e usar armas não poderá ser impedido. 1791. Depois tivemos aí, independente do Brasil, esse mesmo? 1822. Isso. Tivemos algum. Olha só, desde quando é essa emenda aqui americana? Tivemos a lei a hora depois, República, etc. Então nós fizemos o decreto de 2 semanas e depois começaram a pipocar ações na Justiça. O próprio Ministério Público entrou com uma ação no Supremo. Também parlamentares, partidos políticos entraram com um projeto legislativo para revogar, tornar sem efeito o nosso decreto. Então nós levantamos aqui onde tinha maior incidência de reclamações sobre isso. E para nós não termos problemas com a Justiça ou com a Câmara e colocar em risco todo o decreto, nós reestudamos juntamente com a Advocacia Geral da União, a Casa Civil, o Ministério da Justiça, a Defesa, entre outros aqui, e a mudança não foi muita coisa, tá? 90% foi preservado e nós atenuamos, algumas coisas estavam na lei que tinha que ter exigência, que teria o Exército responsável para aquela decisão daquelas pessoas. Eu digo mais, se o Exército é responsável, com todo respeito, né? Eu sou o chefe supremo das Forças Armadas, a gente vai conversar e colocar aquilo sem ferir a lei e o Exército vai cumprir isso aí, porque via Ministério da Defesa, o decreto anterior teve total apoio do ministro Fernando, né, da Defesa. Então está autorizado aqui armas de fogo de uso permitido, né? Tinha restrições feitas a calibres, etc, etc, e continua autorizado o calibre 44 Magno, 45 ACP, 357, todas as espingardas sem limitação de tamanho e cano, e impedimos ali, para evitar que alguém burlasse alguma coisa, né? Calibre menor que 5,56 por 45, o fuzil basicamente de combate. Então acho que ninguém, até nós aqui reconhecemos que dava margem a isso e refizemos isso aqui. A questão de porte de fuzil em área rural, tá ok? Então no caso do fuzil, a aferição dos parâmetros vai ser feita pelo comando do Exército. Eu estou falando de fuzil, as demais armas de porte sem problema nenhum, inclusive comprada fora do Brasil. Tá? Conceito de residência, né? Era o interior da residência tua, você não podia para o quintal, e no tocante à propriedade rural, era também na área coberta ali, você não podia no perímetro da sua propriedade. Permitimos isso para que todo o perímetro da sua propriedade, né? Se a tua terra aí tem 500 hectares, você vai poder usar essa arma dentro dos 500 hectares sem qualquer problema. Digo mais, já conversamos com o Rodrigo Maia, está em condições de votar um projeto de lei de autoria Afonso Ram, do Rio Grande do Sul, nessa linha também, não seria decreto, lá é lei, e se aprovar é bom porque evita qualquer questionamento tocante a isso. Então Afonso Ram está de parabéns aí, nosso gauchão, tá? E o Rodrigo Maia também, que falou que vai botar em votação esse projeto aqui. O prazo do certificado, 5 anos, passou para 10. Detalhe, o que foi alterado aí? Você continua a carteira de motorista? Qual é o teu carro? Fusca? Um Fusca. Você quer dirigir, por exemplo, uma Brasília. Você tinha que tirar a sua carteira de motorista? Então vale, a carteira de motorista vale para qualquer carro, né? Naquela categoria. E então o nosso registro, o nosso porte vale para todas as armas. E ponto final. De calibre permitido. Tem gente, tem 2 armas ali, calibre permitido, lógico. Tem 2 armas e tinha tirar 2 registros, 2 portes, não tem cabimento isso aí. Prazo, tal. Subjetividade, no caso, para ver que não houve mudança, né? A quantidade de armamento tinha que ter uma definição, está escrito lá na lei, e nós ali não fomos claros no tocante a isso aí. Permanece 4 armas de uso permitido, né, para o cidadão comum, exceto para os CACs. O colecionador pode ter 5 de cada modelo de uso permitido e uso restrito, né? O caçador 15 de cada modelo e o atirador 30 de cada modelo. Está de bom tamanho. Não tínhamos isso no passado. A questão do limite de munição. Impusemos limite de munição para algumas circunstâncias. 1.000 por ano para armas e munições de uso restrito. Eram 50, passou para 1.000.
5 mil por ano para arma de uso permitido, passivo de ampliação mediante autorização do Exército. Então, a autorização do Exército é acima de 5 mil. Senão o cara vai comprar ali, eu poderia comprar 1 milhão aí, e eu acho que não tem nem para discutir esse assunto aí, tá certo? O porte de trânsito, temos a garantia de trânsito como arma curta municiada para proteção. Do CAC, tá certo? Porte para praça com estabilidade. O que é praça? É o sargento, cabo, subtenente, suboficial. Não tinha porte, dependia de uma adesão do comandante, né? Ele agora, o decreto garantiu para eles aí. Bem como para os militares da reserva, remunerada. No tocante, por exemplo, o pessoal que é R2, tá? Militar da reserva não remunerada, oficial R2, sargento temporário, ele por estar nessa situação, aquela comprovação de efetiva necessidade não precisa disso. Isso aqui já está garantido a comprovação de efetiva necessidade. Daí ele segue os trâmites como se fosse um civil, né, que busca aí conseguir sua posse e seu aporte de arma de fogo, né. A abertura do mercado, o monopólio foi quebrado, vai poder importar arma de fora, entra em vigor, se não me engano, daqui a 2 meses, né? Tá? É para dar tempo até para o Exército, a Polícia Federal se preparar para isso daí. Bem, no tocante às armas, estamos cumprindo, não custa nada falar, né? O que você, cidadão, decidiu em 2005. Tivemos um referendo dizendo que no Brasil, né, poderíamos continuar comercializando armas e munições. O 11 trabalhou muito nisso, pelo voto não. Nós ganhamos por aproximadamente 2/3 do 65% no Brasil. 2/3, 65% ganhamos. E está permitindo, então, desde aquela época, a compra de armas e munições. Só que os governos que estavam naquele momento, PT, resolveu fazer o quê? O PT gosta tudo Estado na mão, sempre aquele mais do que viés autoritário, e uma boa ditadura começa desarmando o povo, tá? Eles impuseram um desarmamento criminoso, de modo que só o criminoso, o bandido, podia ter arma. Se tivesse tirado de todo mundo, ele podia até pensar. Eu não sei. Eu pensaria, mas seria favorável a liberar para o cidadão de bem, tá certo? Mas nem isso aconteceu. A bandidagem continuou cada vez mais armada e aumentou-se assustadoramente o número de mortes. E por coincidência ou não, vamos repetir aqui, né? Nós assinamos um decreto da posse de arma de fogo, acho que foi final de janeiro, se não me engano. Tá certo? O ministro Moro chegou, logo no começo de fevereiro, apresentou o seu projeto anticrime, tá? E tivemos uma redução de 24% no número de mortes por armas de fogo. Se tivesse aumentado, quem seria o responsável? Quem? Nós, pelo decreto da posse de arma de fogo. Talvez o Moro também seria crucificado nesse momento. Foi exatamente o contrário. É a mesma coisa. Nós queremos reduzir o número de acidentes de trânsito. O que se pode fazer? Uma decisão ousada. Conversei com o ministro Tarcísio, da Infraestrutura, estava na mesa dele, por coincidência, pedidos para 8 mil e poucos novos pardais, novas lombadas eletrônicas. Falei para ele, Tarcísio, engaveta esse trem aí. Ele é capitão como eu, né, mas eu sou mais antigo do que ele, então engaveta esse trem aí. Não tem novos pardais em estradas federais. Teve uma pressão depois de alguns pequenos grupos, em local de risco. Não tem local de risco. Ninguém é otário, tem uma curva na frente, uma ribanceira, o cara entrar 80, 90, 100 por hora. Não é otário, não faz isso aí. Não precisa ter um pardal para multar o cara lá. Tá certo? Então, e em estradas federais, os contratos, porventura, forem vencendo, né? Nós não vamos renovar. Então, se tem pardal novo, é rodovia estadual. E deu certo isso aí. Nós devemos acreditar, como o Onique sempre disse, acreditar em você, cidadão, que você é responsável, cumpridor dos seus deveres, e devemos dar, como na MP da Liberdade Econômica, acreditar em quem quer produzir, né? Acreditar no motorista em si. Então, repito aqui, semana que vem, vamos pegar a palavra final do nosso presidente Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre no Senado também. Temos um bom relacionamento, para ver se a gente enfia uma medida provisória para essa mudança no Código de Trânsito. Gilson. Perfeito. Posso falar? Você pode, deve. Não, eu só quero lembrar 3 coisas aqui que eu acho que é importante. Primeira delas, né? O presidente Bolsonaro é o primeiro presidente desde o referendo do desarmamento que respeitou a decisão que a população brasileira tomou. Todos os demais contrariaram a decisão da população brasileira.
O que nós estamos garantindo com o decreto de posse de armas e agora com o decreto que organiza os colecionadores, atiradores, caçadores, nós estamos garantindo a livre opção, o livre direito. A pessoa escolhe se ela quer ou não ter uma arma em casa. Agora, para ela ter esta arma em casa, ela tem regras e condições que ela tem que cumprir. E, por fim, era um compromisso do presidente dar a condição a que o produtor rural, em qualquer lugar do Brasil, ou a produtora rural, ela pudesse ter a arma para o seu cotidiano. Uma arma em uma fazenda, ela é como qualquer outro instrumento, ela faz parte da vida das pessoas, né? Por exemplo, nós temos situações na fronteira com o Uruguai, com a Argentina e com o Paraguai, gravíssimas, provocadas por javalis. Os javalis, quando cruzam com o nosso porcos, ele adquire uma capacidade, uma agressividade impressionante. Eles comem, por exemplo, se tiver 50, 60, 70 cordeirinhos, eles comem os cordeiros, atacam os cães, atacam as pessoas e ferem as pessoas. E já mataram pessoas. Portanto, a gente precisa ter essa condição de defesa. Não é possível estar no meio do campo. Faz como? Chama a polícia para enfrentar o javali? Onde a delegacia mais próxima está a 100 quilômetros da fazenda? Ele precisa ter um instrumento de proteção e defesa. Então, presidente, isso é para dar o direito ao cidadão e à cidadã brasileira que nos foi negado desde 2005 pelos governos que se sucederam. Quem duvida a questão do javali, bota aí no Google, né, javali, ataque, você vai ver cada cena aí terrível de javali atacando e matando seres humanos. É terrível. Tá? E eles se procriam uma velocidade monstruosa. 60, 70 por ano cada casal, por aí. Grande rebanho de javali. Então é em progressão geométrica. Então a caça é a única caça liberada no Brasil, e assim mesmo em alguns estados tem restrição, porque depende do estado. No mais, não existe qualquer liberação de caça no Brasil. Depender de mim, não tem liberação de caça alguma no Brasil. A não ser do... Presidente, acho importante fazer um elogio à equipe da SAGE, né, da subchefia jurídica que dá a cobertura aí ao trabalho de todo o governo, porque o primeiro decreto e o segundo decreto não tinham inconstitucionalidades. As pessoas confundiram, né, inconstitucionalidade com a questão do mérito, e todas as questões de mérito que precisavam ser ajustadas foram nesse segundo decreto. Então, eu quero aqui dizer que a equipe trouxe presidente de segurança ao senhor e, o mais importante, deu tranquilidade a quem está lá na ponta e que precisa... Olha, pelo excelente trabalho prestado pelo chefe da SAGE, Jorge Oliveira, isso mesmo? Nosso major, né? Ele é major da Polícia Militar DF. Então, em nome do major da PMDF, um grande abraço a todos os policiais militares do Brasil, pelo representante que vocês têm, né? Entre outros, aqui dentro nos ajudam e muito